Meu querido e amados irmãos, graças ao Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou deixar aqui a mensagem que fica no Evangelho de Jesus, escreveu o Dr. Lucas 16, versículo 19. Meus irmãos, que vai falar sobre rico e Lázaro, o homem rico e o homem pobre. A Bíblia diz que rico, ele tinha tudo. Ele vestia roupa de linho fino, roupa de purpura. E a Bíblia diz que do outro lado tinha Lázaro, um homem cheio de chaga, cheio de enfermidade. Que a Bíblia diz que quando Lázaro sentava, os cães lambiam a chaga de Lázaro, lambia as feridas de Lázaro. Mas a Bíblia diz que Lázaro desejava comer aquela migalha que caía da mesa do rico. Mas o rico, ele não permitia que Lázaro comesse aquela migalha que caía da mesa dele. E a Bíblia diz que o rico, ele fazia tanta coisa com Lázaro, mas Jesus Cristo de Nazaré, ele olhava para Lázaro e via Lázaro, a situação que ele estava passando. Mas Lázaro era aquele homem que era seguro às coisas terrenas e materiais. Quantos hoje, meus irmãos, está hoje apegado com coisas terrenas e materiais, que vai ficar tudo aqui sobre a terra. Nós morremos, não levamos nada. A Bíblia diz: desperta do que dorme, do sono da indolência. Hoje tem muitos cristãos apegados ao carro, casa, coisas terrenas, coisas que não levam à salvação, que só leva à condenação. Assim estava aquele rico sobre a terra. Ele vivia fazendo coisas que Lázaro não podia fazer. Coisas que ele vestia roupa de purpura e roupa de linho fino. E Lázaro era um mendigo. Mas a Bíblia diz que chegou o dia de Lázaro morrer. A Bíblia diz que o anjo vem, pega Lázaro e leva para onde está pai Abraão. A Bíblia diz que logo em seguida o rico morre e ele é sepultado. Olha o que a Bíblia nos relata do rico e Lázaro, para o homem rico e para o homem pobre, para um rico e para um mendigo. Quando Lázaro morre, o mendigo morre, ele é levado pelo anjo para o seio de Abraão. E quando o rico morre, ele é pego e é sepultado. A diferença de quem sofria na terra e a diferença de quem tinha bandomia aqui na terra, tudo de bom, e quem sofria. Então a Bíblia diz que o rico, ele é sepultado. E a Bíblia diz que o rico vai para o Hades, enquanto o mendigo está no seio de pai Abraão, está na glória, no céu com Abraão. E a Bíblia diz que quando o rico ele está no Hades, ele olha de longe e vê Lázaro no seio de pai Abraão. E ele grita: pai Abraão, fala para Lázaro que molhe a ponta do dedo e coloca na minha boca. Que eu estou aqui, pai Abraão, estou aqui no lugar de tormento, aonde a quentura é muita, aonde o fogo não apaga, aonde o bicho não morre. E a Bíblia diz que o pai Abraão aproxima dele e disse: aqui no meio tem um abismo. Quem está aqui não pode passar para lá, e nem quem está lá pode passar para cá. Então a Bíblia diz que o inferno é a parte mais baixa da terra e o céu é a parte mais alta. Então tem esse abismo no meio onde o céu e o inferno. Meus irmãos, quantos meus irmãos estão lá no inferno, no Hades, gritando, pedindo socorro que pudesse sair daquele lugar? Pedindo socorro, se ele pudesse sair do inferno, ele sairia
tivesse oportunidade, ele saía e nunca mais ele queria voltar para lá. Mas hoje, meus irmãos, quem está aqui hoje, que está vivo, quer ir para o inferno. Enquanto quem está lá quer sair de lá, pudesse sair, ter oportunidade, sairia de lá e vinha para cá. Então o ser humano, meus irmãos, é difícil a gente entender o ser humano como é que é. O ser humano tem a oportunidade de estar vivo, de se arrepender dos pecados, mas muitos não querem. O inferno foi feito para ser humano. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas o ser humano, Deus deu o tipo de escolha, escolher o caminho que ele quer trilhar, o caminho que ele quer andar. Deus deu livre-arbítrio, fazer o que quiser da sua vida. Mas aquele que está em Cristo Jesus não tem livre-arbítrio. E nem tem escolha o que vai fazer. Vai fazer aquilo que Deus Todo-Poderoso mandar eu e você fazer. Então a Bíblia diz que rico, ele está no Hades. Ele está gritando, pedindo socorro. E ele diz: Pai Abraão, envia Lázaro lá sobre a terra, para avisar a minha família que não venha para esse lugar. Que esse lugar é um lugar de tormento. Um lugar que de muito fogo, muita quentura, que ele não está suportando mais. E Pai Abraão diz: lá tem ainda o profeta Moisés e tem os discípulos fazendo a obra. Se eu mandar Lázaro daqui para lá, quem vai acreditar em Lázaro de quem já morreu? Que lá tem pessoas vivas que estão pregando o evangelho. Então Lázaro não pode ir lá. Lá tem o profeta Moisés que está pregando o evangelho. Então, meus irmãos, vê com a situação que o rico se encontra naquele Hades, pedindo para a família dele não ir mais para aquele lugar. Lugar que ele está é lugar de tormento, lugar de tristeza, de angústia, de choro. Então, meus irmãos, que a gente, meus irmãos, venha pegar com Cristo Jesus. Que a gente venha do dia glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque Deus, Ele quer de melhor para mim e para você. Mas o ser humano em si, ele tem tipo de escolha. Escolher que caminho ele quer andar. Que caminho ele quer trilhar. Porque Deus disse que a porta do céu é estreita. O caminho largo conduz à perdição. O caminho estreito conduz à salvação. Muitos não querem andar pelo caminho estreito. Nós não pode fazer tudo que a gente quer. A gente tem que saber o que tem que fazer para Cristo Jesus. Mas no caminho largo, pode praticar e fazer tudo. Hoje, como muitos pastores hoje estão fazendo isso. Enlarguecendo o caminho da salvação. Mas o caminho nunca passou por reforma, o caminho continua sendo estreito, e esse caminho chama Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, que a gente vamos cada dia glorificar o Senhor, buscar o Senhor, porque Jesus está à porta, está voltando, não sabemos nem o dia nem a hora que está voltando. Então nós temos que estar preparados. Deus diz: desperta do sono que dorme, do sono da indolência, porque tem cristão dormindo, ainda não acordou do sono que está dormindo. Mas Deus, nessa manhã, alerta a meus irmãos: vamos acordar, vamos orar, vamos buscar, vamos consagrar, vamos jejuar, porque a gente estamos sabendo o dia nem a hora. Deus disse para ele: 1000 anos é um dia. Então Deus disse como fosse 1000 anos, como fosse o dia de ontem. Então o dia de ontem já se passou. Então, como ele vai vir sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja sobre essa terra, que Deus, ele é fiel. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus de Nazaré.